Hunter vs Hunter. Versão brasileira, Alamo. A cidade de Rubiquilta. Nossa, até parece uma cidade de verdade. A impressão que dá é que não estamos em um mundo virtual. Será que o Faitang e o Finks estão aqui também? Vai saber. Vamos nos separar. Primeiro precisamos coletar informações. No episódio de hoje, recrutamento, lista, primeiro punho. Então sabe uma maneira segura de zerar o jogo? Exatamente. Você foi atacado com o feitiço de um outro jogador quando estava vindo para cá, não foi mesmo? Não. Hã? Você estava nos observando? Estava. Vigilância e recrutamento são as minhas tarefas. Se vierem comigo, falo sobre o feitiço com o qual foi atacado. E sobre as outras cartas de feitiços. Vocês podem decidir se vão se juntar a nós ou não, depois que conversarmos. Estão todos aqui? E quanto àquela dupla? Recusaram logo de cara. Nem quiseram nos ouvir. Entendi. Bem, podemos começar? Um jogador acabou de ser morto ali. Ele veio com vocês. Esses dois também testemunharam. A barriga dele explodiu. Era o cara grandão e musculoso de cabelo preto. Foi a primeira pessoa a passar no teste de seleção. Isso é trabalho do bombardeiro. Deve ser. Bombardeiro? Primeiro vamos cuidar do assunto que mais lhes preocupa. Pode ser... A morte dele não foi causada por nenhum feitiço. Entre os feitiços desse jogo não há nenhum que mate uma pessoa, então não há chances de você ser morto ou ferido por qualquer feitiço que tenha sido jogado em você anteriormente. Então o Killua não foi o único a ser enfeitiçado. Existem 40 tipos de feitiços. Os de ataque, os de transporte, os de defesa e muitos outros. O tipo de feitiço que foi jogado em você é o da espionagem. Nós o chamamos de rastreamento ou adesão. Ivaldo! Atacar Killua! Os jogadores que recebem esse tipo de feitiço terão informações roubadas. Localização e cartas que possuem. Essas informações serão passadas ao inimigo. Nesse jogo, isso vai te colocar em uma posição de muita desvantagem. Se você for enfeitiçado por um desses feitiços, significa que já está preso de alguma forma. Bom... Alguns jogadores ficam de tocaia no ponto de partida para colocar esse feitiço em novos jogadores. E esses jogadores aparecerão assim que você conseguir uma carta valiosa. E a roubarão de você. E tem mais uma coisa. Na pior das hipóteses, você pode morrer. Como o cara que foi morto agora há pouco? Não está nos meus planos sair do jogo tão facilmente. Não. O assassino daquele cara é bem diferente. Eles são mais radicais e gostam de caçar outros jogadores. O único objetivo deles é diminuir o número de adversários. Então eles matam os que estão começando. Selecionam o alvo cuidadosamente e matam mantendo sua identidade em segredo. Analisando a condição dos corpos e a maneira como foram mortos, achamos que há pelo menos 4 jogadores nessa categoria. O amigo de vocês foi morto por um deles. Provavelmente o poder nem dele é do estilo de emissão ou de controle. Considerando a maneira da morte, deve ter sido aquele que apelidamos de bombardeiro.
Existem 3 formas diferentes de se conseguir cartas nesse jogo. Sabe quais são? Encontrar sozinho. Sim, essa é uma. Trocando com outros jogadores também. Essa é outra. E a terceira forma é roubá-las de outro jogador, não é mesmo? Exatamente. Especialmente a tática de número 3. Ela é usada geralmente por aqueles jogadores que simplesmente desistiram de encontrar cartas ou trocá-las. E decidiram roubá-las de outros usando a força. Eles ameaçam e batem para fazer os outros entregarem seus livros e então roubam as cartas. O jogador que não entrega será morto, e quando a pessoa morre, o anel é destruído e todas as suas cartas desaparecem. Apesar de não obterem as cartas, o número de itens a serem transformados em cartas aumentará. O quê? Então, se as cartas desaparecem, elas não podem ser roubadas. Essa é a cota de cartas. Por exemplo, se existe algum objeto que já atingiu a sua cota de cartas, matar o jogador que possui essa carta faz a carta desaparecer, portanto haverá um objeto a mais. Se você matar um jogador, você não pode ficar com as cartas dele. Essa regra foi feita no início do jogo para evitar que os jogadores matassem uns aos outros. Mas já faz 10 anos que o jogo foi lançado. Esse ambiente já está se deteriorando. Esses assassinos idiotas que liberam itens extras matando outros jogadores estão adquirindo cada vez mais poder. Eu acho que o jogo está em uma condição crítica. Vamos colocar um fim nessa condição nós mesmos. Vamos recrutar outros jogadores e conquistar esse jogo. Queremos sua cooperação. O que disse? Qual tática vocês pretendem usar, senhores? A 3. Então, no fim das contas, vocês também estão roubando. Não é assim! Pelo menos nós não estamos usando a violência! Feitiço. Roubá-las com um feitiço, não é isso? Ei, você já esteve aqui antes? É minha primeira vez. Mas se usasse o cérebro, conseguiria entender. Exatamente. Obtemos cartas usando feitiços. Entre os 40 feitiços, existem os de ataque e os de defesa. Existem feitiços para roubar cartas e outros para proteger as cartas. Temos que ter todas essas cartas. Entendi. Primeiro, nós pegamos todas as cartas de proteção para impedir que o inimigo proteja suas cartas. Daí, usamos feitiços de ataque para roubar as cartas que queremos dos bolsos dos outros jogadores. É isso mesmo. O número de cartas que precisamos para dominar todo o jogo são cerca de 1.900 e 53 de nós já coletamos 800 cartas. Levando em conta que precisamos completar os bolsos reservados para zerar o jogo, colocando nossas cartas juntas, já temos 67 cartas das 100 necessárias. Então isso significa que vocês já têm 70% das cartas. Isso começou há 5 anos. O plano todo parecia ridículo no começo, mas nesses últimos meses o número de companheiros e de cartas aumentou drasticamente. E é só uma questão de tempo para termos todas as cartas e dominarmos o feitiço. Interessante. Juntem-se a nós e vamos pôr um fim nesse jogo sangrento. Eu digo que não há outra maneira de zerar esse jogo maldito. A intenção desse jogo é lutar pelas cartas. Obter uma carta significa correr o risco de ser roubado. Mas, com a nossa estratégia, as cartas coletadas são guardadas por um de nossos membros em um local seguro. As cartas que precisamos para dominar o feitiço podem ser coletadas em 2 meses. E quando começarmos a lutar, em apenas 1 mês zeraremos o jogo. Resumindo, levaremos 3 meses para zerar o jogo. E a divisão? Como vamos dividir a recompensa depois que zerarmos o jogo? Sabemos que vocês foram mandados aqui pelo Sr. Batera. Nós também. E o prêmio para zerar o jogo é de 50 bilhões. Nós vamos dividir entre todos. 20 bilhões serão divididos entre aqueles 10 que iniciaram esse projeto. O resto vai dividir os outros 30 bilhões. Provavelmente cada um ficará com cerca de 200 milhões. Se vocês dois juntarem-se a nós, quebraremos o feitiço que foi jogado em você. Se você foi enfeitiçado, pode quebrar o feitiço saindo do jogo só uma vez. Mas como você sabe, muitos jogadores estão aqui há anos e ainda não conseguiram sair. Então isso pode ser feito com um feitiço? É isso mesmo. Nós temos cartas de feitiço o suficiente para te deixar sair do jogo. Você não pode sair daqui a não ser que obtenha um determinado item. Contem comigo.
Estou dentro. Vai saber quantos anos vou demorar para zerar esse jogo se eu fizer tudo sozinho. Sinceramente, é difícil saber que 50 bilhões virarão 200 bilhões, mas o prazo de 3 meses para zerar o jogo é atrativo. Só uma pergunta. Por exemplo, se por acaso eu conseguir uma carta do nível SS, será que eu poderia aumentar o valor da minha recompensa? Sim, uma carta de nível SS aumenta a recompensa para 500 milhões. Então tá bom, eu tô dentro. E vocês, garotos? Que lua. Me desculpa. Pelo quê? Eu tô fora. Vou jogar sozinho. Vocês ouviram o que ele disse? Nós vamos jogar sozinhos. E quanto a você? O quê? Gostei da decisão que tomei. Apenas 3 meses para zerar o jogo. Vai ser mais fácil do que imaginei. Eu duvido muito disso. Vocês estão todos aqui? Que feitiço foi esse? Da força magnética. É um feitiço para te levar até o lugar onde os outros jogadores estão. Vou levá-los para o nosso esconderijo. Acompanhar ativada. Agora, Costro! Novos membros, sejam bem-vindos ao nosso esconderijo. Vocês ainda têm um longo caminho. Eu me apresento, meu nome é Costro. Não esqueçam, vocês vão precisar lembrar disso quando tiverem que voltar ao esconderijo usando uma carta feitiço. Entendi. Ao invés de ir direto para o esconderijo, precisamos entrar através de um membro, para evitar que o local seja descoberto. Eles são cuidadosos. 10 de vocês serão responsáveis por coletar as cartas com feitiços. Depois de receberem as instruções no esconderijo, vocês terão que ir para outro lugar. Vocês vão para a cidade mágica de Massadora. É o único lugar onde se encontram cartas de feitiços. Sigam-me. Existem 3 cartas em cada pacote, e cada um custa 10 mil. Não há como saber quais cartas são, a não ser que você abra o pacote. E é claro que quanto maior o nível da carta, menor quantidade dela haverá. Provavelmente são cartas para serem trocadas. Exatamente. Quando os 40 tipos de cartas de feitiço forem coletadas, elas poderão ser trocadas pelas de nível SS, chamada Fôlego do Arcanjo. Provavelmente ninguém nunca conseguiu essa carta desde o começo do jogo. Mas nós conseguimos todas as 40 cartas de feitiço. Então? Você está se perguntando por que não a trocamos pela Fôlego do Arcanjo. Na verdade, nós trocaríamos se pudéssemos. Mas precisamos coletar mais uma carta antes de fazermos isso. Essa é a prioridade de vocês. Obter a carta Feitiço de Defesa Prisão. Aí está, o nosso esconderijo. Oh! Antes de qualquer coisa, vamos dar a vocês mais informações sobre os feitiços. Há feitiços de curta distância e de longa distância. Um feitiço de curta distância só é eficaz a 20 metros de distância. Um feitiço de longa distância pode ser lançado de qualquer lugar da ilha. Decorem isso e depois podem se juntar à missão. O que é isso? Saibam que essa é a informação essencial do nosso grande projeto. A lista dos 40 tipos de carta de feitiço. Decorem os tipos de feitiços que existem no jogo. Vocês têm 1 hora e assim conseguirão o que precisamos. Entendi. Diz aqui que há mais feitiços de defesa do que de ataque, e eles são mais fáceis de conseguir. Mas se fizermos um bom ataque, podemos roubar cartas mais preciosas.
Resumindo, se tivermos todas as cartas de defesa, com certeza vamos zerar o jogo. Vamos pegar a lista de volta em aproximadamente 1 hora. Os que não decorarem serão designados para trabalhos burocráticos. O que é isso? Já decorei. Eu não acredito. Desculpa, Killua. Sabe o que é? Eu não pude aguentar mais. Eu não entendo por que você está se desculpando, Gon. Porque você vai ter que continuar enfeitiçado por mais um tempo, entendeu, Killua? Ah, é isso? Não tem problema. Afinal, não é nenhum veneno. Não mesmo. Mas eu só queria saber por que você ficou tão irritado. Você estava furioso. Deu pra perceber. Porque aqueles caras descreveram o jogo que o Jin fez como um jogo sangrento e que o objetivo é lutar por cartas. Eles só falam mal do jogo. Sabe o que eu mais quero, Killua? Eu só quero aproveitar o jogo como o Jin falou. Que bom que chegou aqui, Gon. Esse é o jogo que eu e os meus amigos fizemos. Então, divirta-se. Quando eu estava lá no ponto de partida, eu achei que não seria fácil. Mas eu não estava com medo nem nada. Mas pra falar a verdade pra você, eu achava que todas as pessoas no jogo estavam gostando de jogá-lo. As pessoas morrem mesmo aqui. O assustador não é o jogo em si, Killua, mas a maneira como os jogadores estão matando os outros pra conseguir as cartas. Você acha, Mas eu acho que isso é natural. Killua, você acha isso mesmo? Por isso que esse jogo é apenas pra caçadores, não é? Pensa assim, eu concordo que matar está fora do contexto inicial do jogo. Mas, por exemplo, se cada jogador colocar uma carta na mesa, e se esses jogadores estabelecerem regras para lutarem por elas, aí o vencedor pode ficar com a carta do perdedor, não pode? Isso é possível. Viu? Isso seria lutar por uma carta, mas é bem diferente de roubar ou matar para isso. É mesmo. Pensando assim, até o cara que colocou o feitiço em mim pode ser considerado um jogador honesto. Quando obtemos informações, é natural lançar um feitiço no inimigo. O plano daquelas pessoas é o desenvolvimento natural das coisas, levando em conta a natureza desse jogo. Só que a tática deles envolve trapaça e eles parecem ser desorganizados. Tem razão. Gon, você não devia ligar para aqueles caras. Acho que devemos aproveitar esse jogo sozinhos. Killua! Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. É sério, eu estou muito feliz de ter te conhecido. Para de falar besteira, vai. Por quê? O que eu tô falando é muito sério. A verdade é o contrário, Gon. Eu é que estou muito feliz. E eu agradeço de verdade por ter te conhecido. Entendi. Por isso ele ficou tão nervoso. De qualquer forma, isso parece ótimo. Uma amizade inocente entre dois garotos. Mas infelizmente terei que separá-los. Killua, vamos jogar Jokenpô? Peraí, mas pra que isso agora? Pra praticar pro evento. Vamos começar! Jokenpô! Perdi de novo. Que droga, é sempre assim, por quê? Pra falar a verdade, tem um segredinho. Um pescador na Ilha da Baleia me ensinou como ganhar e eu vou te mostrar. Escute, Gon. A chave é começar primeiro com os punhos. Então o oponente vai levantar o seu punho e provavelmente quando ele baixar as mãos, ele já estará com a mão no formato de sua próxima jogada. Em outras palavras, você pode ver a mão dele ou a mão dele permanecerá um punho fechado. E daí você joga sua mão para derrotá-lo. Se não puder ver a mão dele claramente, não perderá se jogar tesoura.
Se você fizer seu oponente fechar a mão dizendo primeiro o punho, é mais fácil ver a ação dele. E qualquer um com um bom olho pode ganhar 90% das vezes. Não vale, isso é injusto. Você devia ter me contado isso antes. Você fez isso todas as outras vezes que a gente jogou? A teoria é fácil, mas a prática é difícil. O Leório não conseguiu mesmo depois que eu ensinei. Mas isso é trapacear, não é, Gon? E aí, você vai usar ou não? Claro que eu vou. Eu a chamo de a missão de vencer com os olhos! A espada da verdade será nossa! Prontos, vai! Primeiro punho! Joquempo! Aqui temos um vencedor! Parabéns, Killua! Você usou a mão esquerda! Eu nunca achei que você usaria as duas mãos na final. Por que você fez isso, Killua? Não existe nenhuma regra que diga que você tem que jogar com a mão direita. Essa é a minha tática secreta contra o Gon, e eu a chamo de troca de mãos à prova de falhas. Parabéns. Esse é o seu prêmio, a espada da verdade. Olha só, Gon. A carta número 83. É uma carta de bolso reservado. É isso aí, temos uma carta. Legal! Trapaças e truques na Ilha da Ambição. Quando achar que descobriu seu destino, espere. A inteligência será sua melhor aliada. No próximo episódio, roubar? Ser roubado? A Carta do Inferno.